né, propor, né, um estudo sobre o episódio exclusivo do Evangelho de João, né, o episódio conhecido das bodas de Caná, na Galileia, e a parábola que eu vou trazer para vocês é a parábola da água e do vinho. Por quê? Porque naquele episódio narra, como a gente vai ver, né, a transformação da água e do vinho. Então, vamos lá, nós vamos propor uma reflexão sobre esse tema, e o objetivo, né, como eu gosto sempre, é de trazer uma explicação mais voltada também para a linha de demonstrar, e essa cumpre esse objetivo, que ela nos interessa particularmente porque ela trata de um cumprimento de uma das profecias, né, do Antigo e do Novo Testamento. Então vamos lá, gente. Parábola da água e do vinho. Então, como sempre, toda a parábola de Jesus, ela está inserida num contexto. Então, nós vamos ver, né, rapidamente o contexto no qual ela está inserida. Então, consta lá no Evangelho de João, né, que naquele tempo, o João Batista, né, pregava o batismo do arrependimento e ensinava os judeus, né, lá nas margens do Rio Jordão, na Judéia. Então, já a princípio, eu gostaria de alertar vocês sobre a palavra arrependimento, essa tradução que chegou para a gente, que na realidade ela traz um sentido que vai além daquele do pesar, né, sobre os pecados cometidos, né? Ela traz, né, de acordo com o que está no Evangelho, que foi escrito em grego, a palavra metanoia, e que remete a uma palavra que tem lá no hebraico, que chama techuvá, e que ela traz aquele sentido muito comum que a gente entende na doutrina espírita como a questão como é que fugiu agora a palavra? Da mudança de conduta moral, né? Aí, prosseguindo naquele contexto, assim, ele dizia que batizava com água, João Batista, mas ele já anunciava o Messias, né, o Cristo, aquele que iria vir, batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então, consta lá no Evangelho que veio o Cristo para ser batizado por ele, né? Quando então o Batista, citando as antigas escrituras, particularmente o livro de Isaías, disse para os seus discípulos André e João que Jesus era o tal Cordeiro de Deus, ou seja, aquele servo sofredor descrito lá em Isaías. E aí esses dois discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Jesus, então, foi apresentado para Filipe e Natanael. André falou para Pedro, que era o seu irmão, sobre Jesus. E eles foram chamados depois, juntamente com Tiago, que era o irmão de João, para se tornarem o quê? Pescadores de homens, que está lá descrito, né, em Mateus. Então, esses foram os 6 primeiros discípulos ou seguidores escolhidos por Jesus: André, João, Filipe, Natanael, Pedro e Tiago. Então, desde então, começou Jesus, assim como João Batista já fazia, a pregar, né, o arrependimento, ensinando o evangelho nas sinagogas e dizendo que era chegado o reino dos céus, né? Lembrando novamente, arrependimento tem a ver com mudança de conduta moral. E aí, ele citou, né, o João citou a parábola, que fala assim: ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus 6 discípulos para as bodas, né, as bodas de casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus então, né, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, aqui é muito comum a gente ouvir, né, dos comentadores das escrituras, né, dos evangelhos, eles tratam dessa questão assim: poxa, por que Jesus chamou, em vez de falar, oh, mãe, né, chamou de mulher, e aí ainda solta uma dessa assim: que tenho eu contigo?
Então, assim, será que Jesus estava falando assim de qualquer jeito, tratando mal a sua mãe, né? Mas o que eles costumam ensinar para a gente é o seguinte, que realmente lá está escrito, né? A palavra ginai, em grego, é mulher, né? Mas é como equivalente ao que a gente chamaria hoje, minha senhora, né? Que tenho eu contigo? Como se ele tivesse ali mantendo o quê? Uma certa diferenciação, um distanciamento de interesses, de preocupações diferentes quanto ao problema que foi apresentado. E aí a gente vê particularmente nessa passagem seguinte, porque tem traduções que colocam assim, que tenho eu contigo. Já outra, por exemplo, a versão católica, já coloca assim, isso compete a nós, e tem outras versões que colocam assim, isso não me diz respeito, ou o que temos nós em comum, né? E aí a gente vê que a maior parte dos comentadores, né, principalmente os que são especialistas, né, os judeus, né, da linha judeu-messiânica, que conhecem essa questão da tradução, do sentido das palavras empregadas naquela época, eles comentam que a melhor interpretação para essa passagem seria aquela que temos nós em comum, dando justamente essa ideia, né, que a mãe apresentou um problema e Jesus teria dado a ideia seguinte, ó, isso não, né, mais ou menos aquilo que está ali, ó, isso não me diz respeito, isso é com você, mãe. Né? Mas ele não chamou mãe, isso é com você, mulher. Né? Que temos nós em comum? É como se fosse assim, entre aspas, esse problema é seu, não meu. Ainda não é chegada a minha hora. Então já começa a ter essa primeira questão a ser apresentada nessa passagem. E aí, na sequência, ele coloca assim, João, né? Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Ou seja, tinha talhas, que eram vasos, né, de água, que eles faziam a lavagem das mãos e dos cotovelos no cerimonial deles de alimentação, por causa daquela questão que eles compreendiam que a impureza de fora podia ser passada para dentro e aí purificá-los espiritualmente, né? E a questão do 2 ou 3 almudes, esses almudes aqui diz respeito a uma medida de capacidade de líquidos, é como se fosse tantos litros, tá, gente? Mas na frente nós vamos tratar disso aí também. E na sequência, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima, e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala. O que é o mestre-sala? É o mestre de cerimônias. É como se fosse hoje, a gente iria contratar para uma festa de casamento um buffet, você tem o chefe do cerimonial, aquele responsável pela condução da questão principalmente da alimentação a ser servida aos convidados. E aí continua, e levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, aí o evangelista, né, o João, coloca em observação, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que aquele vinho tinha sido tirado da água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E aí ele finaliza, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E aí vem aquela questão, qual é a interpretação? Mas antes disso, fica aquela questão, poxa, o Wallace trouxe a parábola da água e do vinho, nunca ouvi falar nela. Trata de um episódio das bodas de Caná, mas isso seria uma parábola ou não? Então vamos ver, né, o que Kardec fala sobre isso. Está lá no livro A Gênese, capítulo 15. Olha só que interessante o que ele fala. A respeito desse conhecido relato, ele leciona dizendo, esse milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Então a gente já vê que Kardec, ele já começa a colocar, inclusive, como a gente vai ver mais à frente,
a questão de uma dúvida. Será que aquele fato narrado no Evangelho de João realmente aconteceu? Vamos dar prosseguimento. E ele continua: considerando em si mesmo, pouca importância tem o fato, ou seja, o milagre em si, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus, ou seja, aqueles milagres de cura, né? Aquelas curas que ele realizava. E aí ele coloca: admitido que essas coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, ou seja, novamente colocando aquela questão da dúvida, mas tudo bem, mas vamos admitir que foi isso que realmente aconteceu. É de notar-se que seja esse, de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria nivelado ao quê? Ao status de um mágico. Então Kardec deixa bem claro aqui o seguinte, que ele notou, né, segundo a interpretação que ele colocou, né, certamente baseado no que os espíritos já vinham falado com ele, que aquilo, né, na realidade, talvez não tivesse acontecido do jeito que consta, ou seja, não deve se fazer uma interpretação literal daquilo, porque, inclusive, alguns comentadores, né, e até uns não cristãos, chega e fala assim, que absurdo, né? Acaba o vinho e Jesus, querendo se mostrar, chega e aí multiplica, né, a quantidade de vinho que já tinha acabado para fornecer mais vinho para o pessoal beber. Quer dizer, então é como se Jesus estivesse incitando, né, mais bebedeira, né? Então tem até esse tipo de comentários, né, jocosos, né? Se bem que, a rigor, aí Kardec continuando, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudando as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho, pouco provável, olha só, pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese. Então, o que Kardec quis deixar aqui nas entrelinhas? Que o objetivo não é prender-se ao modus operandi, ou seja, ao como Jesus operou o fato em si, mas sim procurar entender o porquê ele fez aquilo. Mas quem quiser saber isso que ele colocou, né, se realmente houve uma transformação, que não é o objetivo meu aqui entrar nessa questão, se houve ou não esse milagre, né, mas Kardec coloca a possibilidade, sim, dessa transformação ter ocorrido efetivamente. Quem quiser estudar isso melhor, está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 128, e algumas questões conforme está escrito aqui, tá, gente? E aí Kardec conclui dizendo assim, ó, mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, aí ele coloca, né, então ele já vislumbrou a possibilidade, né, mais racional de aquilo ser uma parábola. E aí ele coloca que mais provavelmente, durante o respato, ou seja, durante a refeição que realmente estaria acontecendo naquele episódio em Caná da Galileia, terá o quê? Ele, Jesus, aludido ao vinho e à água, tirando de ambos o ensinamento. Justifica essa opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo, ou seja, aquele mestre de sala ou chefe de cerimônia. Então, gente, diante disso tudo, a gente viu que Kardec entendeu que essa passagem, né, sendo ou não baseada em fatos reais, né, ou seja, ela trata de um tipo de parábola que não é aquela parábola comum que a gente está acostumada a ver Jesus citando, né? Vou dizer uma parábola, ele dizia do semeador, né, por exemplo. Então, se é uma parábola, nós vamos, assim como eu faço nas outras, nós vamos tratá-la, né, e tentar interpretá-la de acordo com aquele método, aquela técnica hermenêutica, né, de interpretação das antigas escrituras segundo a cabala judaica.
E a gente vai demonstrar que ela também tem aqueles 4 níveis de entendimento, tá? Então, lembrando que o primeiro nível é aquele nível chamado de interpretação literal, onde a gente tira aquele entendimento baseado no que a gente lê, do que está escrito a princípio, a primeira leitura. E ali, geralmente, a gente tira aquela interpretação, tira o sentido moral do ensinamento, né? A gente tira o sentido moral do ensinamento. E é aquela parte, aquela parte de interpretação mais simples, porém é aquela, como trata de questões morais, que são a mais difícil da gente colocar em prática. O segundo nível de interpretação é aquele que a gente já faz aquela concordância ou conexão de entendimentos entre essa passagem específica, no caso aqui do Evangelho de João, com outros ensinos ou até outras parábolas contidas tanto no Evangelho quanto nas antigas Escrituras. E aí a gente procura fazer aquela conformidade, aquela concordância dentro do sistema como um todo, na interpretação sistêmica. E, junto com o terceiro nível, a gente começa a fazer aquela identificação, buscando qual que é o verdadeiro sentido das figuras e alegorias que foram utilizadas. Particularmente, a gente vai ver que ele está falando da água e do vinho, mas ele não está tratando da água e do vinho no seu entendimento literal. Ele está querendo dizer outra coisa com isso. E a gente vai ver que não tem nenhuma dificuldade, não. São símbolos que a gente já está acostumado a entender, mas a gente vai trabalhar isso. E o mais importante, né, como a gente vai tratar aqui de cumprimento de profecias, é o quarto nível de entendimento, que é aquele chamado sentido espiritual, onde a gente tira o espírito da letra e a gente começa a entender quais são os mistérios envolvidos, né? Lembrando que mistérios são aqueles ensinamentos mais profundos que Jesus, como a gente vai ver, eu vou abordar isso aqui, que Jesus não falou isso abertamente para todo mundo, só para um grupo seleto dos seus discípulos, né? E também, como esse quarto nível, a gente vai ver que ele trata de questões proféticas, né? E principalmente a questão da escatologia, que são aqueles assuntos que remetem ao momento específico do chamado final dos tempos, que é esse momento que a gente está vivendo atualmente, né? E aí a gente vai ver que esse assunto nos interessa, como eu já falei, particularmente porque trata de um assunto que diz respeito à própria doutrina espírita. Então vamos lá, gente. Primeiro nível de interpretação, né, literal. Então vamos refletir sobre a parábola que foi apresentada. Então a gente viu lá que Jesus, sua mãe e seus 6 discípulos foram convidados para uma festa de casamento, talvez até de um parente seu, né? E deve ser um parente que tinha uma certa condição, porque para fazer uma festa, né, dessa forma, né, que a gente vai ver aqui, ó, inclusive que as festas de casamento judaicas, os que tinham condições, né, ele tinha um cerimonial todo específico, né, todo particular, que duravam 7 dias. E eu estou afirmando isso, está lá no livro de Juízes, quem quiser depois consultar. E aí, no 7º e último dia da semana, que é num Shabat, num sábado, ocorria o quê? Uma cerimônia nupcial na casa do noivo, onde era servido um grande banquete. E aí, regado, que há muito vinho. E então, a gente já começa a perceber, chamar as pessoas. Isso acontece até hoje, né? Você chama as pessoas para comer na sua casa. Falta comida ou falta bebida, aquilo é um motivo de grande vergonha, né? E aí a gente lembra, ó, né? A semana judaica tem aquela mesma estrutura da nossa semana, que eles chamavam de Shavua, né? Onde a semana começa no domingo e termina no último dia, que seria o sábado, que é o Shabat, né? E aí, vamos continuar na reflexão. Então, ao faltar vinho, né, que era um motivo de grande preocupação, vergonha para aquela família, né, durante o cerimonial de núpcias, sua mãe toma a iniciativa de pedir para que Jesus resolvesse aquele problema. O pedido foi ignorado a princípio, visto que Jesus o quê? Quis demonstrar
né? E aquela passagem que eu mostrei para vocês, a forma como ele tratou a mãe dele e o que ele falou, quis demonstrar o que? Haver preocupações diferentes quanto àquela questão. Mas consta lá que, mesmo assim, o pedido foi acatado em seguida, quando então ele transformou a água contida em 6 talhas de pedras bem cheias. Alguns comentadores fizeram alguns cálculos de conversão de unidade de medida e falou assim, ó, cerca de 20 litros, 120 litros de vinho, né? Em um abundante e delicioso vinho. Vinho este que, ao ser servido naquele último dia de festa, né, no 7º último dia, foi prontamente elogiada pelo mestre de cerimônias. Então, segundo a tradição cristã, né, essa passagem traz, então, inúmeras lições morais que não tem dificuldade nenhuma da gente compreender, né, dentre as quais destacamos as principais. Jesus, o Cristo, apenas se manifesta a sua glória, ou seja, a sua presença, né, àqueles que o convidam para a sua intimidade. Porque eles trazem aquela ideia de que a festa de casamento é uma das cerimônias onde traz essa ideia de intimidade, né, tanto entre o casal, entre os familiares. E aí, para fazer parte das suas vidas. Ou seja, então, seria um dos entendimentos, uma das lições morais dessa passagem, que a gente viu que é uma parábola. Ele atenderá a todos os nossos pedidos com vistas à superação dos problemas da vida, mas sempre na hora ou no momento certo. Lembrando, inclusive, das outras parábolas, das outros estudos, né, que eu fiz já, que está gravado, que mostra isso, né? Que a gente tem que observar com cautela essa questão a forma como ele atende, que nem sempre é da forma como a gente deseja, né? Que ele vem, que a gente pede para ele vir atender os nossos pedidos, né? Devemos agir sempre como bons servos e cumpridores da vontade de Deus, sendo a transformação da água em vinho também o que? Um convite à transformação moral humana. Aquela ideia, né, através do arrependimento, a ideia do arrependimento, ou seja, da fé e da mudança de atitudes morais. Então a gente vê, gente, que é bem tranquilo o entendimento do sentido moral dessa passagem. Mas, como sempre, né, é difícil da gente colocar em prática da nossa vida, porque depende de muito desprendimento, muita força de vontade, muita humildade, né? Então, são vários ensinos de Jesus acerca disso tudo que a gente falou, da necessidade de se ter fé em Deus, em si mesmo, ou seja, na nossa força de vontade, que a gente viu que o sentido da palavra fé tem mais atrelado essa ideia da força de vontade, e não duvidar, a fim de realizar as coisas e superar os obstáculos apresentados, né? A gente viu, inclusive, né, essa passagem lá da cura do menino obsidiado, né, lunático, onde ele falou o seguinte, né, que se a gente tiver fé, né, assim como o grão de mostarda, a gente é capaz de fazer grandes coisas e nada nos será impossível. A gente já estudou esse assunto em outra oportunidade. Também aquela outra passagem, né, da figueira que secou, onde Jesus também colocou a ideia, ó, se a gente tiver fé e não duvidar, tudo o que a gente pedir em oração, crendo, o recebereis. Então a gente vê que esse assunto, esse sentido moral atrelado à fé, à força de vontade, a questão da mudança de conduta moral é uma constante nos ensinos de Jesus. Vamos ver que Kardec falou, por exemplo, sobre essa questão da realização das transformações, né, na nossa vida. Ele coloca assim, através de uma mensagem, de uma instrução dada por um espírito. Ele fala assim: tende, pois, a fé como o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comparação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes.
Crede e esperais, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Lembrando, quer dizer, aqui praticamente ele resumiu aquela ideia da fé que foi tratada no outro estudo, né? Que a fé não é só acreditar, a fé é aquela que tem que ser posta em prática, raciocinada, refletida, com a certeza da concretização do objetivo buscado, né? O Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o poder que o homem pode, o que o homem pode quando tem fé, isto é, a força de vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, ou seja, concretizar-se. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo, né? E a gente vê realmente, né, quando a gente, né, tem até uma passagem, um livro que eu li, que eu não lembro de qual autor, quando a gente busca, deseja uma coisa com toda a vontade, o universo conspira a favor. Então, é isso aí, se for do nosso merecimento, a gente consegue realizar grandes coisas. E as grandes coisas nem sempre são grandes coisas para mudar a humanidade, mas grandes coisas para mudar as nossas vidas. Basta querer, né? Olha que interessante o que o espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida, falou sobre esse episódio das bodas de Caná, principalmente falando sobre esse sentido alegórico que traz essa ideia, né, esse sentido moral que a gente está tratando. Ele coloca assim: o episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Inclusive, ele já antecipa aqui, apesar de ele estar tratando do sentido moral, um outro sentido que a gente vai tratar lá na frente, já deixando claro, né, que a gente está nesse processo de noivado do Evangelho, ou seja, que a gente vai falar do juízo divino com a Terra, que é o juízo da humanidade, o juízo coletivo da humanidade, né? Demonstrando que tem toda uma simbologia. Aí ele é falando do sentido, a seguir do sentido moral, ele coloca assim: apesar de quase 2000 anos, a alegria ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união, aquela simbólica aliança. Neste grande concerto, ou seja, nessa festividade da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura material e eis que a mãe, né, Maria, nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. E aí ele fecha com essa pérola, com esse ensinamento. Escutando semelhante advertência de Maria, né, de mãe, meditamos se realmente estaremos fazendo tudo, né, quanto o Mestre nos ensina. Esse é o sentido. Porque o arrependimento, a ideia do arrependimento, ela tem a ideia do retorno, né? É o techuvá, é o retorno, arrependimento, né? Aquela questão, se o pecado é sair do caminho dos bois, né? A gente saiu do caminho certo, o retorno é voltar para o caminho, né? E a gente volta para o caminho na medida que a gente aceita fazer a vontade do mestre. É isso. Esse é o sentido moral que ele está querendo colocar. E aí, a gente esgotou o primeiro nível, vamos partir para o segundo e terceiro nível de entendimento juntos. Lembrando que nesse nível a gente vai buscar, né, identificar quais são os pontos que a gente tem que ter maior cuidado para analisar, e aí tentar buscar qual seria o sentido por trás, né, o sentido oculto por trás daquilo. Então a gente já vê o seguinte, ó, coisas que a gente tem que... Terceiro dia, bodas, a mãe de Jesus, o próprio Jesus, desculpa, os 6 discípulos, essa questão de estar faltando vinho,
a preocupação da mãe de Jesus falar que o vinho acabou, né? A forma de Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ou seja, isso não é comigo, né? Ainda não chegou a minha hora. As 6 talhas de pedra, a água, as talhas, né? Essa água feita em vinho, o papel do mestre Sala, o esposo, né? Que vinho novo é esse? Então são pontos que a gente vai abordar daqui para frente, tentar tirar esse sentido, essa interpretação sobre essas figuras. Então, vamos, a princípio, falar da figura das bodas, que até o Emmanuel já deu uma entrada nessa ideia, do esposo e da esposa. Então, que bodas são essas? As bodas, ou casamento, simboliza esse longo processo de aliança ou união espiritual de entendimentos, né? Que já dura simbólicas 7 dias, que a gente vai ver que, na realidade, né, é um período longo, né? E que deverá ocorrer entre o quê? Entre o juízo religioso coletivo da humanidade e o chamado juízo divino, espiritual. É aquilo que Emmanuel já colocou. É a união do evangelho com a humanidade. Mediante a aceitação e compreensão das muitas revelações espirituais prestadas pelos profetas de Deus aos homens ao longo do tempo, bem como a prática desses ensinos. Então, isso é o que representa esse sentido dessa união, dessa aliança, que o Emmanuel falou que ela ainda não ocorreu, né? Ainda não se concretizou. Com isso, a gente vê que a figura do pai representa quem? Deus. A do esposo, o próprio Cristo. E a da esposa, a humanidade futura. Por que a humanidade futura? Justamente por causa disso. Né? É a futura, mas já está logo ali, né, em termos proféticos, logo ali, demora alguns anos, né? E por que futura? Porque a gente ainda está em processo, ela ainda não se concretizou. Então, a atual humanidade, né, encontra-se nesses momentos finais desse simbólico processo de noivado e casamento, ou seja, dessas bodas nupciais. A humanidade futura, que acho que a gente pode usar a figura da esposa redimida ou regenerada, após os seus desvios cometidos, ou seja, aquelas quebras de aliança, que é representada, como a gente vai ver ali, a questão da mulher adúltera, né? Aceitará e compreenderá as coisas espirituais, vivenciando-as, religando-se a Deus e ao Cristo, que é a simbologia do esposo. Então é bem simples, gente. Esse sentido já é muito trabalhado em várias passagens, né? Como a gente vai ver aqui, ó, que são muitas passagens bíblicas que demonstram todas essas alegações que foram apresentadas. E aí eu selecionei algumas para a gente abordar. Então, ó, na parábola do festim de bodas, por exemplo, que Jesus citou lá numa outra parte, que eu não lembro. Ele coloca assim: o reino dos céus é semelhante, ou assim como, né, um certo rei, que a gente já viu, que é Deus, que celebrou as bodas de seu filho, que representa quem? O esposo, o Cristo. Então é bem tranquilo a gente entender esses livros. Então a gente viu que o rei é igual ao pai, que representa Deus. E o filho, que em outras passagens, ora ele é apresentado com a figura do príncipe, ora ele é representado pela figura do noivo, ora pela figura do esposo, ele representa o Cristo. No livro do Apocalipse de João, um anjo conversando com João sobre a chegada do momento, né, do profético, da chegada da chamada era messiânica, ou período de regeneração, que é esse período que a gente já está começando a adentrar nele. Olha só que interessante, ele colocou assim: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos-nos, ou seja, nos alegremos, né? E demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, Cristo. Então a gente já começa a ver que aquelas bodas da Galileia já é o prenúncio, o prelúdio do quê? É como se fosse uma encenação profética das bodas do próprio Cristo. Ou seja, ali no relato ele foi convidado, mas no sentido profético, espiritual daquela passagem, daquela parábola, na realidade está remetendo às próprias bodas
dele com a humanidade. E já a sua esposa, ou seja, a humanidade, se aprontou, ou seja, se regenerou. Quer dizer, então, isso aqui é uma passagem do Apocalipse que trata desse momento que a gente está ainda passando por ela, porque a humanidade ainda não se regenerou, está em processo, está quase lá. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Lembrando que a figura, né, das vestes tem a ver com o lado do reflexo da moralidade. Né? Os anjos sempre são vestidos de linho fino, puro e resplandecente, ao passo que aqueles espíritos mais inferiores é representado pela figura do pano de saco, aquele pano escuro, né? Porque o linho, aí ele coloca, porque o linho fino são as justiças, ou seja, as virtudes dos santos. E disse-lhe, escreve, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles, quem? Os convidados, que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Ou seja, que são chamados para se alimentar, ceia, né? Por quê? Porque o alimento tem aquele sentido, são as verdadeiras palavras de Deus. Então é rápido, gente, só para a gente ter uma noção do sentido da figura e do que ela se trata. Por exemplo, também no livro do Apocalipse, em outra passagem, consta João falando, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, enfeitada, assim como uma esposa ataviada, ou seja, embelezada para o seu marido. Então a gente viu ali que que a esposa, como ela já está enfeitada, né, já não é aquela outra esposa que a gente vai ver mais à frente, já é a esposa redimida, ou seja, regenerada, é representada também pela figura da noiva e que também tem uma representação da chamada Nova Jerusalém, que representa tudo isso, o juízo religioso da humanidade regenerada, ou seja, aquela humanidade futura. Então você vê que são vários símbolos, ora é a esposa, ora é a noiva, ora ele muda de pessoa, ele fala de cidade, então ele fala que é a Nova Jerusalém. Então são figuras interessantes tratadas nas escrituras, que são figuras diferentes, mas a gente vê que algumas tratam da mesma coisa. E a gente se perde na interpretação porque a gente não compreende essa mudança dos sentidos das figuras. E a gente viu lá que o marido, que representa o noivo, o esposo, representa quem? O Cristo, que é o juízo divino ou espiritual, aquilo que o Emmanuel falou, né? É o evangelho na humanidade, né? Essa união do evangelho com a humanidade. E aí a gente vai começar a tratar daquela passagem esquisita, né? Particularmente daquela conversa de Jesus com a sua mãe. O que representa a figura da mulher? Então, quanto àquela figura específica da mãe de Jesus, que naquele caso específico, tá, gente? Aquela mulher representava quem? Se a gente viu ali que a mulher já regenerada representa Nova Jerusalém, ali naquele caso ela representa quem? Jerusalém. Mas é a cidade? Não, Jerusalém é uma figura. Ela particularmente ela representa o quê? O templo do judaísmo. Ou seja, através da atuação daqueles líderes religiosos, que eram os fariseus e os saduceus, que descumpriam as obrigações que cabiam a eles quanto ao quê? Ao ensino da verdade de Deus aos judeus, ou seja, eles não estavam levando a palavra de Deus. Por isso que na passagem deixa lá, claro, acabou o vinho. O que significa a simbologia de acabou o vinho? Então a gente já começa a visualizar uma outra coisa que a gente vai tratar na frente. O vinho significa o quê? Uma doutrina, né? Que tem que ser passada. Né? E o fato de deixar acabar o vinho significa que eles não estavam o quê? Ensinando as pessoas, né? Lhes ensinando, por outro lado, o quê? Apenas tradições humanas. E exigiam constantemente de Jesus que mostrasse algum sinal ou milagre que viesse a provar ou atestar que Jesus era realmente aquele Messias que dizia ser. Então a gente começa assim, a gente tem que se desligar dessa ideia, mas Maria é isso? Não, é uma parábola, gente. Né? Então a gente tem que entender que aquilo que foi conversado naquela passagem, o que Maria falou, como ela tratou, como se estivesse pedindo para Jesus mostrar um sinal ou um milagre, é a representação disso que a gente está falando aqui.
E essa ideia, como eu falei, ficou quanto a essa diferença de preocupações e atitudes entre Jesus e os líderes religiosos daquela época, do templo do judaísmo, né, ficou muito bem representada através dessa expressão usada por Jesus quando ele disse à sua mãe, mulher, né, mantendo já uma distância. Que temos nós em comum? Ou seja, isso é com você. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, depois vai ser. Então, a obrigação de ensinar, ou seja, de dar o vinho e não deixar acabar o vinho, naquele momento, era deles. No Apocalipse, há uma passagem que demonstra quem é a outra mulher montada na besta apocalíptica. Aquela mulher adúltera ou idólatra, né? Lembrando que a ideia do adultério tem a ver com a idolatria. A ideia de você se afastar do Yahvé, né? Do Deus dele, de Jeová, e seguir outros deuses. Então tem atrelada a ideia da idolatria, né? Então essa outra que substituiu Jerusalém, sendo que a representação, como a gente viu, Jerusalém, quem substituiu Jerusalém? Foi uma outra figura, a figura da Babilônia, que é o símbolo do quê? Da igreja cristã medieval de Roma, que se transviou do seu caminho através do quê? Da perversa atuação do papado romano ao longo de toda a Idade Média. Então são símbolos interessantes que a gente, pegando o fio da meada, entendendo, né, tem hora que é mulher, tem hora que é cidade, então a gente vê que a mulher representa Jerusalém. Se ela se transviou, Jerusalém passou a ser Babilônia. Depois, quando ela se regenerou, ela passou a ser a nova Jerusalém. Então, o anjo disse a João, né? A mulher que viste é a grande cidade, ou seja, Babilônia, que reina sobre os reis da terra, demonstrando o seguinte, ó, mulher é igual a Babilônia, naquele caso a mulher adúltera, né? E para mostrar que não sou eu que estou inventando essas coisas, gente, lá também no livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, olha só o que ele falou sobre a identificação da figura da besta apocalíptica. Está lá, ó, a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, porque ela está aí, né? É bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta ou mulher vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então, olha que interessante. Quando ela se regenera, a roupa é linho fino e branco. Mas enquanto ela está, né, adulterada, né, ela ela está desvirtuando a doutrina do Cristo que foi deixado. Ela está vestida de vermelho, de púrpura, né? E aquele vinho já é um vinho diferente, né? É um vinho que a gente vai ver aqui qual é a simbologia daquele vinho. E aí, quanto à figura da água? Então a gente viu a figura das bodas, da esposa, do esposo, do pai, né? E a figura da água? Ela não representa apenas a base da vida orgânica, como a gente entende, né? Aquele líquido insípido, ou seja, sem sabor, que sacia temporariamente a sede dos homens. Mas, por outro lado, representa também o quê? A base ou fonte primária do sustento da vida espiritual. O que ele está querendo? O que eu estou querendo dizer aqui? Que ela representa uma doutrina. Mas que tipo de doutrina ela representa? A água é o símbolo da lei e dos mandamentos divinos, ou seja, ela é a Torá, é o próprio judaísmo, da palavra de Deus dada aos homens, de cuja letra pura e simples, ou seja, ainda sem aquele sentido espiritual pleno, foram extraídos os princípios doutrinários do judaísmo primitivo que foi transmitido, né, recebido e transmitido aos judeus através de Moisés. Entenderam, gente? Vai ficar fácil na hora de a gente confrontar essa ideia da água com o vinho, que vocês vão entender o que é mais ainda do que eu estou querendo dizer para vocês. Olha só que interessante que a gente pode tirar lá do livro do Êxodo. São várias passagens, mas essa aqui é onde ela está mais explícita. Que isso aqui, na realidade, quando eu falo passagem, gente,
elas são verdadeiras parábolas, porque elas trazem metáforas, né? Onde a gente vai entender que a gente não pode tirar o sentido, a interpretação de forma literal. Olha só, lá consta que o povo judeu, logo após sair do Egito, reclamou de sede para Moisés. Eles tinham reclamado de fome, e aí Deus forneceu o quê? O maná, que é uma espécie de pão diferente que eles comeram. E reclamaram de sede, e aí, o que está escrito lá? Está escrito assim, tu ferirás a rocha. Rocha é uma outra figura, que representa quem? Deus. Mas Deus, pessoa, não, é a palavra de Deus, que lá está lá, ó, o Deuteronômio, Isaías, Jeremias, simboliza o quê? A verdade. Então, o que é ferir a pedra? É bater mesmo, para tirar o quê? Lascas. Para tirar lascas de pedra. E delas sairão águas. Olha só, é uma parábola, gente. Você bate na pedra, sai lasca de pedra. Você bate na rocha, sai lasca de pedra, e daquelas lascas de pedra sai água, né? E o que são? Que servirão para a formação de quê? De uma doutrina, o judaísmo. Porém, contendo apenas o quê? Explicações incompletas e superficiais sobre a verdade divina. Por quê? É apenas uma parte da pedra. É aquilo que eles estavam, né? Ou seja, são ensinos ainda ocultados através de alegorias, de símbolos, ou seja, são as próprias parábolas, visto que o povo não tinha capacidade de receber outros ensinos. Não podia, como se fosse assim, você não podia dar a rocha toda, você tem que dar apenas pedaços dela, pedaços da verdade, pedacinhos. Então, são ensinos incompletos, superficiais, geralmente transmitidos através de alegorias, de símbolos. E aí coloca, e o povo beberá da água, né? Então, o que é beber água? Beber água é o que? Absorver aqueles ensinamentos, saciar temporariamente o espírito sequioso do saber com aquelas informações espirituais que foram prestadas. Ou seja, dessa simples parábolazinha do livro do Êxodo, a gente entende o sentido do que é aquela ideia da água. Por exemplo, em outra passagem, naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ele pediu para ela, né, água, mas prometeu dar a ela o quê? A água viva. Olha só como é que abre o entendimento. Jesus virou para ela e falou assim, qualquer que beber desta água, que água que ele está falando? Do poço lá de Jacó, né? O judaísmo, tornará a ter sede. Por quê? É aquela ideia, se o ensino é incompleto, não vai resolver, né, a compreensão humana. À medida que a gente vai evoluindo, perguntas novas vão sendo feitas, e a gente vê que aquele ensino primário já não atende, já não satisfaz. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, o cristianismo, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água que salte para a vida eterna, ou seja, vai saciá-lo e vai fazer ele compreender as coisas espirituais, que é a vida eterna. Quer dizer, a palavra de Deus, né, é a vida eterna, é esse conhecimento das coisas espirituais. Então, gente, é bem rápido porque não dá para entrar em detalhes. Então, ó, a simbologia da água viva que Jesus iria dar ao povo, ou seja, o chamado cristianismo, representa o quê, na realidade? Aí ele muda o sentido daqui para frente. Representa, na realidade, um vinho misturado com água. Ou seja, é a essência da palavra de Deus através de parábolas, pois o povo não tinha ainda capacidade de receber o ensino superior. Porque, na realidade, o cristianismo que foi passado para o povão naquela época, a gente vai ver ali, Jesus falava ao povo somente por parábolas. Então, na realidade, ele trouxe um ganho de compreensão, mas muito próximo ainda do judaísmo, né? Ele falava, ensinava através de parábolas, assim como os profetas do Antigo Testamento, né, desde de Moisés para frente, também ensinavam, dando um salto, né, mas não muito grande, ensinando o quê? A palavra de Deus também através de parábolas. Então a ideia é essa aqui. Ele transmitiu o seu vinho, mas ainda misturado com água. E aonde que a gente começa a entender isso? Olha só que interessante. Após Jesus ter proferido ao povo muitas coisas por parábolas, dentre as quais a parábola do semeador,
Porque lá está bem claro numa passagem lá. Ah, não, aqui mesmo, ele vai falar aqui, ó, olha só. Consta que acercaram dele os discípulos dizendo, né, mestre, por que lhes falas só por parábolas? Ou seja, por que ele está querendo dizer? Usando essa linguagem que a gente já viu aqui, a linguagem simbólica. Por que ele estava dando ao povo apenas o vinho misturado com água? E aí o Jesus respondeu e disse, porque a vós, falando para os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. É como se a gente, aquilo que eu falei a princípio lá, o terceiro e quarto nível de entendimento. Ou seja, enquanto o povão fica só no primeiro e às vezes entra ali no segundo nível de interpretação, né? Aquele ensino mais profundo, né? A Cabalá judaica, que a gente pode dizer assim, né? Era dado só, que trata dos mistérios, era dado só o quê? Aos discípulos, ou seja, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, eles tinham condição, tinham a capacidade de receber um vinho mais puro, mas a gente vai ver que ainda não é o vinho puro totalmente. Aí ele coloca, mas a eles, o povão, não lhes é dado, porque aquele que tem, como ele estava falando de conhecimento, de sabedoria, então aquele que tem o quê? O conhecimento, se dará mais e terá em abundância, terá, remetendo ao futuro, terá em abundância. Mas aquele que não tem o quê? O conhecimento, até aquilo que tem, ou ele julga ter, né? Acha que aquilo ali é completa verdade, até aquilo lhe será tirado. Em que sentido será tirado? Ficará obsoleto, né? Obsoleto. Por isso lhes falo por parábolas, ou seja, misturando o seu vinho com a água, porque eles não tinham capacidade de compreensão, né, dos mistérios do reino dos céus. Está claro, gente? E aí a gente vê, e quanto à figura do vinho? Corresponde o quê? Aquele líquido não mais insípido, ou seja, se a água é um líquido que não tem sabor, né, insípido, o vinho já, por outro lado, já tem um sabor todo especial, ou seja, já tem um sentido, né, já desperta o nosso sentido e que sacia a sede e inebria os nossos sentidos espirituais humanos eternamente. À medida que ele vai se purificando, a gente vai, né? A ideia é o seguinte: à medida que o vinho vai se tornando cada vez mais puro, mais saciado a gente vai ficando eternamente. Porque ele não está falando de comida ou de bebida que enche a barriga, é de comida e bebida que completa a nossa consciência quanto ao conhecimento das coisas. Então, o vinho é o símbolo do quê? Da lei dos mandamentos divinos, ou seja, assim como a água, né? Da palavra de Deus dada aos homens, que é o que é a vida eterna, contudo corresponde a uma doutrina de nível superior sobre a verdade divina, contendo que uma sabedoria bem mais completa, com explicações não mais ocultadas através de alegorias e símbolos, mas dadas abertamente. Então, bem tranquilo, né, gente? Então, ó, no Evangelho de Mateus, consta o relato de que Jesus, durante a celebração da última Páscoa, né, aquela passagem famosa, né, do Sermão do Cenáculo, onde ele fez a última cerimônia de ceia de Páscoa com seus discípulos, né, e que os católicos usam, né, na sua cerimônia da Eucaristia, aquela passagem que consta lá que Jesus tomando o cálice de vinho. Olha só que interessante o que ele falou lá. Olha como é que depois disso tudo que a gente compreende o entendimento dos símbolos, olha como é que abre o entendimento sobre o que está escrito no Evangelho. Ele tomou o cálice, encheu de vinho e deu a todos para beber. Aí ele falou assim, porque isto, ou seja, o vinho, é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí aqui ele já deu um outro sentido. O vinho, ele igualou o sangue. Porque o que na realidade é o vinho? O vinho é a essência da uva. E o sangue? O sangue é como se fosse a nossa essência. É a nossa virtude, é aquilo que sai, né, da nossa essência espiritual. Olha só o interessante, a correlação que Jesus fez. Então ele igualou o vinho, que é doutrina, né, agora é o quê? É o meu sangue, né, atrelando ao sacrifício do servo sofredor que estava escrito em Isaías. Ele tinha o quê? Ele tinha que passar por tudo aquilo dentro daquela ideia que a gente não pode entrar aqui em detalhes,
a remissão dos pecados da humanidade. Então, é aquela ideia que ele virou, que é aquilo que João Batista falou lá. Ele é o Cordeiro de Deus. É aquele cordeiro que era sacrificado no cerimonial do Yom Kippur, né, que é uma festa judaica que tinha naquela época. E aí ele continua: e digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide. Olha só o que ele está falando. Como ele sabia que ele ia morrer, então ele fala: daqui para frente já não vou beber mais desse fruto, desse vinho que eu estou fornecendo para vocês. Até aquele dia, olha só, remetendo ao futuro, em que eu beba novo. Aí ele prometeu o vinho novo. Eu bebo um novo vinho, ou seja, um vinho novo, convosco, com vocês, discípulos, no reino de meu Pai, ou seja, no mundo espiritual. Quando? A gente vai entender, né? Quando é que ele ia beber esse vinho novo, né? E quem que fornece o vinho? Ele, ó, tomai e bebei, discípulos. Quem fornece o vinho? É ele, o vinho novo, no reino de meu Pai, ou seja, no mundo espiritual. Quando? Vai ser naquele momento da chegada da era messiânica, que é o chamado período de regeneração da humanidade. E aí a gente vê, então, o primeiro vinho, né, que é aquele que Jesus estava servindo para os discípulos ali naquele momento, representa o cristianismo, que é o Novo Testamento, que ele igualou com a figura do sangue, que na realidade é o quê? Quando a gente viu que é aquele vinho ainda misturado com a água, ou seja, era um ensino muito próximo do judaísmo primitivo, mas era um vinho, um ensino renovado, ele equivale ao tal do judaísmo renovado, ou seja, ainda é aquele vinho misturado com água. E esse outro vinho novo que ele prometeu é aquilo que Jesus falou mais à frente, é o outro consolador, o cristianismo renovado. Olha só que interessante, lá no livro do Apocalipse de João, existem algumas passagens que também demonstram todo esse entendimento que a gente falou dessa questão do vinho, né? Olha só, um anjo falando a João sobre a visão profética da queda do poderio daquela igreja transviada de Roma, da época do período medieval, aquele que desvirtuou o cristianismo, né? Ou seja, o verdadeiro sentido da doutrina de Jesus, disse: caiu Babilônia. Então a gente já viu qual que é a ideia da Babilônia, é aquela mulher transviada, ou seja, o que ele está querendo dizer? Ela está em processo de regeneração dali para diante. Aquela grande cidade que a todas as nações, ou seja, para a humanidade, deu de beber do vinho, ou seja, aquele vinho que é o cristianismo, a doutrina que foi dada por Jesus, mas da ira da sua fornicação, ou seja, adulteração, ou seja, aquele simbólico vinho misturado, né? Jesus deu um vinho misturado com água, ou seja, uma doutrina próxima do judaísmo primitivo com um avanço, porque tinha um pouquinho de vinho já misturado ali. Mas eles adulteraram aquilo, então a figura mudou. É o vinho misturado com vinagre e fel, ou seja, mostrando a ideia do vinho adulterado. Então, novamente, são figuras interessantes, mas se a gente não entende o sentido, como é que e por que houve a mudança da figura, a gente se perde. E logo em seguida, falando sobre a futura vinda de uma nova doutrina, né, lá no livro do Apocalipse, que a gente viu que é o vinho novo ou outro consolador para a humanidade, o anjo disse que a humanidade beberá do vinho, que a gente viu, ou doutrina da ira de Deus, ou seja, da vontade de Deus, né? Aquele vinho que seria fornecido no mundo espiritual, que se deitou, ou seja, que foi servido, não misturado, ou seja, não adulterado, no cálice da sua ira. Olha que interessante. No livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel, trazendo sobre essa ideia da simbologia do vinho, que a gente viu que do vinho adulterado, que é a adulteração da doutrina primitiva do Cristo, olha só o que ele falou. Ele falando lá que a igreja de Roma, naquela época, tinha as pentarquias. Então, tinha a igreja de Roma, a de Antioquia, de Alexandria, né? Então, eram 5
estruturas de igreja primitiva naquela época. Mas só que a igreja de Roma, ela estava querendo, né, se tomando posse daquela ideia do chamado primado de Pedro, que é que ele chama de ordenações de Pedro. Ele coloca que ela não perdia a oportunidade de se firmar como a primeira, tendo a primazia junto às demais. E como é que ela fez isso? Ela fez através de alianças espúrias. Com o quê? Principalmente isso aqui, ó, herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, ou seja, ao longo do tempo, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente aquela nova doutrina, né, que ele defende a ideia que não tem nada a ver com o cristianismo primitivo, né, o que é o catolicismo, sob os escombros da doutrina deturpada. Então, ó, se não concorda, gente, reclama com Emmanuel, é ele que está falando. Vamos avançar mais um pouco. E agora vamos tratar da figura das talhas de pedra, que eram aqueles vasos onde se colocava a água utilizada no ritual de ablusão, que é a lavação e purificação realizada nas refeições. Lembrando aquilo que eu falei, né? Não tem nada a ver com asseio, né? Porque eu quero manter a mão limpinha, né? Para não pegar Covid, não tem nada a ver com isso, não. É que eles entendiam naquela época que as impurezas das coisas poderiam ser transportadas para dentro e aquilo tornava eles espiritualmente impuros. A ideia é essa, tá, gente? Tanto que tem aquela passagem que Jesus chegou que é uma parábola, que ele tratou dessa questão. Ele falou o seguinte, ó, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. Ou seja, vocês podem comer o que quiser, da forma como quiser. O máximo que pode acontecer é você pegar uma Covid ou pegar uma doença. Mas aquilo que sai da boca é o que vem do coração, ou seja, da consciência do homem. Se você fala coisas ruins, né, é aquela árvore, você conhece pelo fruto. Se você fala coisas ruins, aquilo vem do seu espírito. Então, não é o que entra pela boca que contamina o homem, sim o que sai dela, porque vem do seu espírito. E aí, então, essas talhas. Olha só qual que seria a simbologia. O vaso, que na realidade representa um recipiente, ou seja, algo que vai... o que vai receber algo, que no caso aqui a gente está falando de quê? De água, de vinho, né? Que é o recipiente da água e do vinho, é o símbolo do homem disposto a receber em sua consciência uma doutrina ou ensino. Ué, como assim, Wallace? Vamos ver aqui, né? Olha só, lá ele fala que são 6 vasos, e a gente vê que, na realidade, o sentido deles representam nessa parábola justamente os 6 discípulos de Jesus que o acompanharam aquelas bodas. Então, na realidade, você está vendo lá. Por que o Evangelho de João ele faz questão, se a gente pega lá desde o capítulo 1, do primeiro versículo, ele vem contando lá, dia após dia, como é que foi essa ideia dos primeiros discípulos de Jesus para chegar, por isso que eu coloquei, por que são aqueles 6 discípulos de Jesus? Correlacionando ele com esses 6 vasos das ablusões, né, da lavação. E qual que é o sentido, né? Então, eles são os 6 discípulos que acompanharam Jesus às bodas. Eles receberam, onde? Em sua consciência, a água, que depois a gente viu que se transformou em vinho, ou seja, eles receberam doutrina, ensino, né? Na totalidade das suas capacidades de compreensão das coisas espirituais. Por isso que ele falou, ó, enche de água até em cima, ou seja, em toda a sua capacidade. E a gente não viu lá que Jesus falou, ó, o povão eu falo por parábola, mas vocês têm a capacidade de conhecer os mistérios, ou seja, receber o conhecimento até no máximo, no nível, né? Olha só que interessante para a gente confirmar essa simbologia da figura do vaso ou do recipiente. Tem uma passagem lá no livro de Jeremias, que a gente vai ver que ele vai tratar de uma figura
que Jesus tratou também em uma das suas parábolas, que a gente vai ver que essa passagem de Jeremias, na realidade, ela é uma profecia, e que Jesus lá na frente vai falar quando é que ela vai ser cumprida, porque ela não foi cumprida na época de Jesus. Para explicar, olha só, ele coloca lá em Jeremias, é como se Jeová estivesse falando para o profeta, ó, diz ao povo essa palavra, ou seja, essa parábola, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel, todo homem, não todo odre, que significa homem, né, se encherá de vinho, que a gente viu que é doutrina. E aí o povo, meio sem entender, vai falar assim, é claro que eu sei, né? Eles vão te dizer, porventura nós não sabemos muito bem que todo odre se encherá de vinho? Isso é claro. Aí ele coloca, aí ele falou para o profeta, mas tu diz a eles, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez, ou seja, de vinho, a todos os habitantes desta terra. Ou seja, uma profecia. O que ele está querendo dizer? Que um dia, no momento futuro, toda a humanidade receberá o vinho. Mas ele deixou claro aqui, ó, os odres, que são os vasos, representam a humanidade. Então, daqui que a gente tira o sentido da figura do vaso. Em outra passagem, por exemplo, assim, ó, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o Paulo de Tarso já tinha tido a visão do Cristo nas portas de Damasco. Aí ele ficou cego e ele foi orientado a procurar o Ananias para poder curar ele da cegueira. Mas o Ananias ficou com medo. Falou assim, pô, Paulo de Tarso é aquele que mata cristão, eu vou trazer ele para dentro da minha casa? Aí o Cristo virou para ele, falando sobre a futura missão daquele apóstolo dos gentios, disse para ele assim, ó, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso. Ou seja, vaso, a gente já viu, é homem, escolhido para levar o meu nome, ou seja, a doutrina, diante dos povos gentios. Então, gente, então não tem dúvida, né, sobre a questão da simbologia do vaso. Então, logo, aquele processo de transformação da água em vinho representa o quê? A vinda futura de uma nova doutrina, que a gente viu que é chamado de vinho novo, que seria, a princípio, ensinada ao povo através de discípulos do Cristo, ou seja, o cristianismo, mas que teria como base doutrinária o próprio judaísmo, ou seja, a água, que a gente chamou que é o judaísmo renovado, né? Então, naquela época, Jesus trouxe o quê? A sua boa nova, o cristianismo, doutrina essa que acabou sendo o quê? Adulterada ao longo do tempo. Contudo, Jesus não lhes ensinou tudo. Por quê? Porque tem no Evangelho de João uma outra passagem onde ele prometeu posteriormente o envio de um outro consolador, ou seja, outro por quê? Porque naquela época Jesus já tinha dado um, que era o cristianismo primitivo. Mas como ele não ensinou tudo, porque mesmo os discípulos de Jesus, tendo uma capacidade de receber água e vinho naquela época, na sua totalidade, Jesus também não ensinou tudo, porque eles não tinham a capacidade de receber tudo. Aquela mesma ideia, né? A rocha foi tirado lascas, que se transformaram em água. Ou seja, ninguém tem a capacidade de conseguir carregar, né? Absorver a totalidade da verdade divina ainda. E aí, com isso, gente, a gente viu lá, né, que fica aquela pergunta. Quando foi que ocorreu a transformação da água em vinho? E aí a gente agora vai para o quarto nível de entendimento. Então, a gente chama atenção principalmente aquilo ali, ó. Terceiro dia, ainda não é chegada a minha hora. Quem seriam esses serventes? Esse mestre-sala que provou o vinho, né? A gente já viu quem que é o esposo, né? E por que ele guardou, né? Ele chamou esse negócio de chamar o esposo e falou que serviu o vinho bom só no final da festa. Então a gente vai entender isso, né? Simbologia do terceiro dia. Segundo a parábola, Jesus havia dito àqueles religiosos de sua época, não só através dessa, mas em outras passagens também, que aguardavam ansiosamente a sua chegada, né? A chegada do Messias, né? Mas só que ele chegou e não acreditaram que Jesus era o Messias. Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, depois vai ser, mas ainda não era. Numa certa ocasião, aos discípulos de João o Batista, Jesus citando aquela mesma
profecia de Jeremias, que tratou dos odres que iam se encher de vinho, olha só o que ele diz, que isso aqui também é uma parábola. Não se deita vinho novo em odres velhos. O que ele está querendo dizer? Que aquele vinho novo que ele prometeu aos discípulos que seria dado no futuro, não seria dado aos odres novos, ou seja, aos homens velhos, ou seja, aos homens daquela geração antiga. Por quê? Porque, aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam, ou seja, como eles não tinham a capacidade de recepcionar, a ideia é a seguinte, é como se aquele odre rompesse, ou seja, não consegue se manter, rompe-se, mas deita-se, ou seja, serve-se apenas o vinho novo em odres novos. O que ele está querendo dizer? Que os homens da nova geração futura, que somos nós, né, os odres novos, são os que iriam receber o vinho novo ou o outro consolador prometido por Jesus. Claríssimo, né, gente? Olha só. Então, de acordo com aquele princípio temporal de interpretação profética dia-milênio, que está lá no livro dos Salmos de Davi, que foi o que o apóstolo Pedro citou, né, em uma das suas cartas, na segunda carta de Pedro. Por quê? Porque Jesus falava o tempo todo, ó, eu vou voltar, né, eu vou morrer e vou voltar no terceiro dia. Aí ele ressuscitou o terceiro dia, aquela ressuscitação que teve lá foi uma encenação profética para um momento futuro do retorno dele, né? E aí Pedro lembrou, olha, aquele dia profético, aquele dia que ele falou lá é profético, porque segundo está lá nos Salmos, um dia igual a 1000 anos, né? Não é um dia de 24 horas. Então, com isso, a mensagem subliminar ou oculta dada por João de que a festa ocorreu ao terceiro dia, que naquela sequência que a gente viu lá, e a gente vê que os casamentos, a festa acontecia no 7º último dia da semana, né, no Shabat, no sábado, representa a ideia de que aquele processo de transformação da simbólica água, que é o, né, que a gente pode colocar aqui dentro daquela nova visão, é o vinho velho, né, em um vinho novo, deveria ocorrer apenas no terceiro milênio depois de Cristo, que a gente entende aqui nesse quadro. Ó, Jesus veio aqui no ano, né, no início da contagem do novo calendário que a gente adotou, que é o calendário gregoriano. O primeiro dia equivale aos primeiros 1000 anos, o segundo dia, os próximos 1000 anos. A gente está aqui nesse período de transição entre o ano 2000 e o início da contagem do terceiro milênio, né? E a gente sabe que o vinho já veio, né? O vinho novo já foi servido. E a simbologia do mestre-sala? Né? O mestre-sala, ou mestre de cerimônias, era um homem responsável pela condução de todo o cerimonial da festa das bodas. E, principalmente, cabia a ele o quê? A prova preliminar de todas as iguarias a serem servidas no banquete nupcial aos convidados dos povos. É ele que comia primeiro para falar, beleza, tá bom. Por isso que ele foi servido lá, né, com vinho e elogiou, né? Vimos que ele, na parábola, após ter provado o vinho novo trazido pelos serventes, e lá deixa claro que os serventes sabiam a sua origem. Qual que é a origem daquele vinho? A água, né? Chamou o esposo e elogiou, dizendo que aquele vinho novo, servido depois, era bem melhor que o anterior. Porque o normal, o que é? Você, enquanto as pessoas ainda estavam sóbrias, você põe o vinho bom para eles elogiarem. Depois fica todo mundo bêbado, qualquer coisa que você pôr para eles beber, tá bom, né? E aqui a gente vê que na simbologia da parábola houve uma inversão. O vinho bom ficou por último. A gente viu por quê? Porque não é um vinho, é uma doutrina, é um novo ensino, né? Superior que ficou para depois. Então, gente, para finalizar, diante disso tudo que foi dito, a gente viu qual que é a simbologia da água, do vinho, né, do mestre-sala. Eu pergunto para vocês, quem foi o simbólico mestre-sala, que é o homem responsável pela prova preliminar do vinho novo, ou essa nova doutrina que a gente viu, que é o novo, o outro consolador, que veio dos céus, ou seja, do mundo espiritual, que a gente viu lá que Jesus falou que ia beber junto com os discípulos no mundo espiritual, né, no reino de Deus, através dos espíritos colaboradores do Cristo, que é a figura dos discípulos,
e mediante o auxílio dos médiuns, que são, na realidade, a simbologia dos serventes, justamente nesse terceiro milênio da era cristã, na época predita por muitas das antigas profecias judaico-cristãs. Quem foi que, após ter recebido a revelação de Deus, evocou, né, que na ideia é o quê? Chamou o Espírito de verdade, que é o quê? O esposo, reconhecendo que aquelas informações religiosas de base judaico-cristã, ou seja, a água que se tornou vinho, eram de natureza divina, complementar e superior às demais. Quem? Então, gente, a lógica demonstra que quem representa a figura do mestre Sala que realizou, concretizou isso tudo, foi o Allan Kardec. E olha que interessante que Kardec colocou lá no capítulo O Consolador Prometido do Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade, essa passagem, vocês vão ver, ele remete àquela passagem do Evangelho de João das bodas de Caná. Olha só, Kardec, que a gente viu aqui que seria o mestre Sala, disse lá o seguinte: o Espiritismo vem na época predita aonde? Nas antigas escrituras judaicas, ou seja, em qual momento? Ao terceiro milênio da era cristã, né? Lá falou ao terceiro dia, cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade, ou seja, o esposo. Ele chama os homens, quem são? Os convidados das bodas, somos nós. A observância da lei de Deus, ou seja, aquele arrependimento que foi falado lá, né? Que o arrependimento não é só o pesar sobre os pecados, é a mudança de postura, de entendimento moral, né? A observância da lei. E ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, ou seja, advertiu Cristo, ouçam o que têm ouvidos para ouvir. A seguir, ele diz que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, portanto, fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele está fornecendo vinho puro, não mais misturado com água. Com isso, gente, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.